Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Nerd Rider. E o material de hoje impróprio para menores é... Criminosos do Sexo, volume 1. Então temos aqui Criminosos do Sexo, volume 1, uma estranha habilidade. Jovens, esse material aqui não é recomendado para menores de 18 anos. Apesar de não falar nada, de não ter nada na capa, fica meio óbvio já que a gente está falando de sexo. E aí, quem é menor de 18 anos não pratica sexo e não pode saber do sexo, tá? Bom, meu pai, hipocrisias à parte, vamos lá, vamos conversar sobre essa obra daqui, a obra do Matt Fraction, queridinho da galera, junto com o Chip Zdarsky, não sei como é que fala o sobrenome, vou falar assim, que eu sinceramente não conheço. Vamos lá, vamos começar falando pelo roteiro. Matt Fraction é o queridinho da galera porque supostamente ele é genial na forma de criar os roteiros dele. Lendo Gavião Arqueiro, realmente é uma história boa, mas é um negócio que eu achei brilhante? Não. Talvez por se tratar de uma história de super-herói, ela tenha um impacto maior porque não é algo que você está acostumado a ver e um personagem que você também não está acostumado a ter uma história solo. Só que lendo esse material autoral dele daqui, eu fiquei ainda... não me surpreendeu, sabe? Ele ainda não me convenceu pela fama que ele tem. Não que seja ruim, longe disso. Mas, novamente, a fama do sujeito precede ele de tal forma que você fica com a expectativa que a obra vai ser sensacional. Não que a obra tenha sido ruim, de novo, não estou dizendo que foi ruim não, pelo contrário, foi uma obra muito boa de ser lida. Mas para causar esse furdunço todo, Matt Fraction escreve demais, ele é um roteirista foda pra caralho. Não achei tão assim impactante. Vamos lá, o que temos aqui em Criminosos do Sexo? Temos uma personagem que eu já não lembro mais o nome dela. Suzy. É isso mesmo? É. A Suzy. Que ela descobre que ela tem uma habilidade estranha. Que ela consegue parar o tempo depois que ela goza. Aí você fica, tá, o preceito é interessante, né? A premissa, no caso, é interessante. Eu gostei desse comecinho do enredo. Só que até chegar ao ponto de ela descobrir essa habilidade, envolve uma outra questão que é a sexualidade dela. E aí eu já vou falar que esse é um dos pontos mais fortes da obra. A forma como ele retrata a questão da sexualidade no sexo feminino e no masculino. Gostaria muito de meninas, opiniões femininas, sobre a parte onde ela descobre sobre a questão da sexualidade dela, se realmente é dessa forma, se acontece com a maioria ou se alguém teve uma experiência parecida. Não preciso entrar em detalhes porque eu sei que é expor o seu lado pessoal, mas se realmente tem essa dificuldade ou se ainda é realmente um tabu a sexualidade feminina. Não só a questão da sexualidade feminina, que eu sei que isso, querendo ou não, é um tabu, mas a forma como ele escreve, tem horas que não me parece realmente uma mulher escrevendo ou uma mulher pensando sobre a questão da sexualidade. Me parece um homem tentando passar por uma mulher para escrever. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então por isso que eu quero saber a opinião feminina. Realmente parece uma mulher falando sobre as coisas, sobre os problemas que ela tem ao descobrir a sua sexualidade ou não? Realmente parece um homem escrevendo como se fosse uma mulher falando, tá? É isso que eu quero saber. Então a Suzy descobre isso e tem não só a descoberta do poder, mas a descoberta da sua sexualidade. Talvez ele até esteja fazendo uma alegoria aí com relação a isso. Depois disso, ela encontra com o John, que é um cara que tem, olha só, o mesmo poder que ela. Ele descobre também que depois que ele ejacula, depois que ele goza, ele também consegue parar o tempo. E que as coisas ficam por um determinado momento, de uma determinada forma, até que algo aconteça e aí volte tudo ao normal. Então olha que coincidência, não é mesmo? Os dois se encontram. E aí tem toda a questão da descoberta sexual masculina também. Também é retratado como o John se descobriu sexualmente, como ele descobriu o poder dele, como ele descobriu a sua sexualidade, o que ele fez. Uma das coisas interessantes é que apesar de ele estar tratando desse tema da sexualidade, ele faz de uma maneira que é muito leve. Né? A gente sabe que tem um lance de ser pesado porque é um tema tabu, conotação sexual é difícil de se falar e tal, mas ele coloca de uma forma muito genuína, pelo menos eu vou dizer. Talvez até a parte feminina ele tenha exagerado um pouco, tentado fazer uma imaginação, um exercício de se colocar de empatia, se colocar no lugar da outra, da próxima. Mas mesmo assim a história fica leve e ela fica divertida, ela fica engraçada. O sarcasmo rola muito aqui também, o que ajuda a deixar a obra menos leve, menos pesada, na verdade. Ela ajuda a deixar a obra menos pesada.
Depois que os dois descobrem esse dom juntos, eles começam a ter um relacionamento, eles começam a gostar um do outro realmente, rola esse lance de gostar um do outro, de acordo com cada uma das coisas. É meio que instantâneo, mas ao mesmo tempo tem alguns percalços no caminho, não vou entrar em detalhes. E a obra vai se desenrolando. Mas tá, e o crime? Tá onde? Cometer sexo é crime? Fazer sexo é crime? Não, não é. O crime tá no momento onde o John pensa, porra, man, eu vou usar essa porra pra fazer alguma coisa interessante, né? Eu vou ficar nessa simplesmente, o que dá pra gente fazer? E aí ele começa a refletir sobre a vida dele e ele vê que ele trabalha num banco que só faz fuleirar os outros. O trocadilho não foi intencional. E ele pensa, vou dar o troco. Então ele decide e convence a Suzy, vamos roubar o banco onde eu trabalho, porque os caras são tudo filha da puta. E a gente merece esse dinheiro. A gente pode até, de repente, ajudar outras pessoas. E aí é que entra o lance do crime. Só que, obviamente, se existe a possibilidade de cometer um crime, vai existir talvez também a possibilidade de pessoas que são patrulheiros dessa situação. E aí entra também os patrulheiros do sexo. Né? Tem os criminosos, tem os policiais do sexo também. Meu Deus, isso tá tão bizarro. E é isso. Com relação a um detalhe importante, o Matt Fraction fica usando a Suzy para quebrar a quarta parede direto. Então ela tá narrando a história dela pra gente, narrando a história do John. O John narra a própria história dele, mas a perspectiva da gente é sempre da Suzy ouvindo. Tá? A perspectiva que a gente tem do John quando ele fala é sempre da Suzy. Então a história em si é sobre a Suzy, pelo menos até onde deu pra ver aqui. E é interessante essa história do quebra da quarta parede. Ele faz isso no Gavião Arqueiro também. Né? Então você já consegue ver um padrão. Eu pelo menos vi esse padrão. Se tiver mais algum outro, talvez passou despercebido. Tá, sobre a arte do Chip, ela é uma arte ok, eu não achei nada demais, não achei impressionante. Não é uma arte ruim. Ela me lembrou a arte de alguém, mas eu não consegui lembrar quem que ela me lembrou. Mas ela é uma arte boa. É interessante a forma, acho que eu gostei muito que ele fez na arte. Quando ela está no mundo paralisado, ele coloca uns traços, uns negócios assim muito bonitos. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar aqui. Tem putaria? Não. Tem só uma metáfora aqui. Metáfora não, alegoria. Uma analogia, alegoria. Enfim, aí fica com esses traços assim, ó. Um negócio meio esvoaçado e tal. Quando não tá no mundo da sacanagem, aí você vê as coisas são normais, não tem aquele traço, aquela beleza, aquela fluidez. Eu gostei muito de como ele fez isso. Então essa sacada pra gente poder perceber de quando eles estão num lugar, quando estão no outro, a arte dos dois e tal, é uma arte bacana, velho, eu gostei. E pra finalizar, deixa eu falar um pouquinho aqui sobre os extras, porque pelo preço que a gente paga, né, quase 60 conto por esse quadrinho, ele tem que ter uma quantidade razoável de extras, ele tem, não é aquele tipo, ó, capa, 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 não. Fala um pouquinho sobre a questão da criação do quadrinho, alguns esboços, né, de como eles decidiram fazer alguns personagens, tem até uma questão da troca de foto aqui, tem capas também aleatórias e tal. Então, principalmente a parte de como foi feito, algumas ideias que eles tiveram, é bem interessante, tá certo? Now it's your time to shine, eu vou parar por aqui. Me falaram que o segundo cai bem, cai feio, ainda não li, vou ler. Espero que não seja verdade, mas não foi uma só pessoa que me falou, vários falaram isso. E Now it's your time to shine, você já leu? Tá querendo ler? Realmente cai no segundo volume ou não? E você que não leu, ficou interessado? Me diz aí, Now it's your time to shine. De resto, aquele um beijo, um queijo pra você e até a próxima resenha do Nerd Rider.